Olá, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de estudo por meio da nossa TPC. Hoje, em especial, falaremos um pouco sobre os aportes teóricos e práticos da interdisciplinaridade, levando-se em conta o trabalho interdisciplinar entre as áreas de conhecimento, tendo como instrumento as habilidades da AP, Avaliação da Aprendizagem em Processo, que conversam com as demais áreas do conhecimento. Então, vamos dar início, né, para eu compartilhar aqui a tela com vocês. Nossos objetivos, né, com esse olhar interdisciplinar para as APs. Objetivos pedagógicos, nós vamos estudar um pouco o conceito de interdisciplinaridade e a sua importância. Vamos também refletir sobre a importância do professor nesse processo. Vamos explorar um pouco também a plataforma Foco Aprendizagem, algumas instruções. Né? Então, esse trabalho aí interdisciplinar, tendo como instrumento a AP. É importante começarmos falando um pouco sobre esses três conceitos: multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Porque muitas vezes a gente não tem uma ideia mais pontual do que é cada um, e eles acabam se misturando e gerando confusão, né, entre eles, entre a ideia deles. E é importante dizer que eles são conceitos diferentes um do outro. Apesar de parecer similar, eles têm funções diferentes. Multidisciplinar seria a origem da palavra é múltiplo, significa múltiplos, ou seja, as várias disciplinas, por exemplo, que temos uma instituição de ensino, língua portuguesa, matemática, história, geografia, teria essas muitas disciplinas, mas, portanto, elas não têm a necessidade pontual de elas dialogarem entre si, do aluno estabelecer uma relação, por exemplo, saiu da aula de português, vai estabelecer uma relação com a aula de matemática, com a aula de ciências, essas fronteiras que ligam uma à outra. Né? As muitas disciplinas aí que operam o trabalho de forma mais isolada. Agora, a interdisciplinaridade é essa sim, é o trabalho, né, que é comum a duas ou mais áreas de conhecimento, disciplinas, né, componentes curriculares, é o processo de ligação entre elas, é a relação que se estabelece entre essas disciplinas, o que é comum, que rompe com as fronteiras entre elas, em prol de um objetivo de aprendizagem comum. E a transdisciplinaridade, que o próprio nome já fala, é o que transcende, né? É quando o aluno percebe que a escola, os componentes curriculares, a aprendizagem não é um universo à parte, ela é interligada com o mundo. O aluno consegue ver um sentido maior, ele transcende tanto que as disciplinas elas acabam ficando não de forma isolada e o conceito das disciplinas acabam se juntando e formando uma unidade. É algo maior, algo que transcende os muros da escola, de uma forma mais global. Bom, mas hoje, né, o nosso foco é no trabalho interdisciplinar, né, das áreas de conhecimentos e componente curricular, tendo como foco a AP, né, Avaliação da Aprendizagem em Processo. Então, a interdisciplinaridade, como eu já falei, né, seria a relação entre as disciplinas. A forma como o trabalho entre elas se relacionam, se interligam, rompem com as fronteiras em prol de uma aprendizagem comum, né, de um objeto cultural. Então, o planejamento interdisciplinar na área pedagógica é quando duas ou mais disciplinas relacionam seus conteúdos para aprofundar o conhecimento e levar a dinâmica ao ensino. A relação entre os conteúdos disciplinares é a base para o ensino mais interessante, onde uma disciplina auxilia a outra. Ou seja, né, uma se interliga à outra, vendo seus pontos principais e que se interligam, né, os pontos principais de relação, de estabelecer essa relação entre elas. A interdisciplinaridade seria uma estratégia de ensino e aprendizagem que prepara os estudantes para fazer essa transferência de conteúdo. O que um tema, um conteúdo, ele
ele estabelece relação com os demais componentes para poder chegar a um objeto comum, permite solucionar holisticamente, né? Holisticamente quer dizer, de uma forma mais global, de um todo, os problemas, né? Eles conseguem estabelecer essa relação entre os componentes curriculares para poder enfrentar aí os desafios e os problemas do seu desempenho profissional futuro. A interdisciplinaridade é o processo, eu selecionei aqui, pessoal, esse trecho aqui, né, dessa autora aqui, Heloísa Nutt, que eu achei assim, muito pertinente pela forma que nós estamos aqui tratando a interdisciplinaridade, né, na parte pedagógica. Ela ressalta que a interdisciplinaridade é o processo que se envolve a integração e engajamento dos educadores. Os educadores também, os professores, eles se juntam para ver os pontos comuns e para tentar fazer um trabalho mais global e que o aluno veja um maior sentido. Um trabalho conjunto, de interação entre as disciplinas do currículo, entre si e que tem a ver com a realidade. Um trabalho interdisciplinar, o aluno consegue fazer esse movimento de ver o maior sentido no que ele está estudando. Por exemplo, um projeto da área de ciências, né? O aluno ele vai fazer uma feira de ciências, ele tem todo aquele movimento. Por exemplo, o professor de português vai trabalhar com ele uma notícia, ele vai elaborar o gênero textual notícia para informar a comunidade, ou mesmo dentro da escola, desse evento. Então, o professor trabalha isso. Vão se fazer maquetes, dá para o professor de matemática trabalhar algum conteúdo ali da área de matemática que envolve ali a construção das maquetes. Então, quer dizer, movimenta mais de um componente curricular em prol de um objeto comum para se tornar uma coisa que tenha um real sentido maior para o aluno, né? Que ele consiga internalizar isso de uma forma de ele ter um maior contato com a realidade daquilo que ele está aprendendo. Né? E aí ele consegue também exercer criticamente a sua cidadania, conseguindo ter essa parte mais prática, né, de tudo que ele aprende. Qual que é a importância da interdisciplinaridade? O aluno, ele aprende o tempo todo. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, né, e a gente percebe o quanto o aluno agora está tendo que ser um pouco mais autônomo. Tem ali a mediação do professor, o professor está sempre ali em contato, à distância, mas o aluno também aprende por meio de uma pesquisa, ele aprende ali por meio de uma informação que ele vê no celular. Então, ele está todo o tempo, é hora de aprender, né? Nossa vivência é um aprendizado. Todo momento estamos aí conhecendo e aprendendo alguma coisa. E o conhecimento, ele deve ser levado nessa totalidade. Ele deve ser considerado nessa relação entre os componentes curriculares, nesse elo entre eles, que o aluno veja um sentido, ele consiga estabelecer relações entre as áreas de conhecimento e os componentes curriculares numa forma que as fronteiras, ele não veja aquela fronteira, ele sai de uma aula, ele consegue estabelecer uma relação com a outra, ele consegue ver um sentido mais global do que ele está aprendendo. Outro aspecto importante da gente considerar é o projeto de vida dos estudantes, né? Perceber que os componentes curriculares, as disciplinas, elas levam à construção do projeto de vida. A partir do estudo das disciplinas, né, dos componentes, o aluno consegue vislumbrar o seu projeto de vida, trazer o que ele está aprendendo para o projeto de vida dele, com vistas ao quê? Uma formação integral de uma educação do século XXI, vislumbrando competências socioemocionais, toda essa gama de aprendizagem aí que permeia o nosso currículo, né? As disciplinas do Inova também são um ganho aí para vir ao encontro dessa formação mais integral dos estudantes. Esse gráfico, ele sintetiza bem, né, essa questão da interdisciplinaridade, porque a interdisciplinaridade, ela tem relação com o quê? Com a troca de ideia entre os professores. É muito importante os professores estar sempre conversando, estabelecendo pontes de ligação ali entre o seu trabalho, o diálogo, a colaboração, a inovação, né? Um trabalho inovador que consiga fazer aí essa ponte. Então, a interdisciplinaridade, ela faz essa ligação, tira essa coisa fronteiriça entre as disciplinas, estabelecendo
um elo que o aluno consiga ver os pontos em comum de um trabalho aí interdisciplinar. Para colocar a interdisciplinaridade em prática, né, é importante dizer que um planejamento pedagógico eficaz faz bastante parte desse processo. Né? A importância da troca de experiências nas reuniões de ATPC, esse trabalho em equipe, que o professor consiga ali trabalhar com o outro, ver os pontos que tem em comum, conseguir fazer essa relação, esse diálogo, que traga para a realidade do aluno depois todas essas questões, essas trocas de ideias, esses pontos comuns entre as disciplinas. O uso das disciplinas, das metodologias ativas no trabalho com as disciplinas e componentes curriculares também é bastante relevante, porque tira o aluno ali de mero espectador, o aluno ele acaba se tornando protagonista, né? As metodologias ativas, elas são um trabalho ali muito relevante de que coloca o aluno como foco e consegue fazer essa mediação de uma forma mais ativa, né? Nas nossas próximas ATPCs, a gente já tem aí estruturado um trabalho para falar um pouco também sobre as metodologias ativas. Os recursos digitais também são um instrumento bastante positivo, né? Principalmente agora, nessa época de pandemia. Cada professor também, falando aí da AP, com base no mesmo material digital, deve procurar trabalhar ali, pegar aquelas habilidades da AP que os alunos encontram mais dificuldade, aquelas mapeadas lá na Foco Aprendizagem que foi detectado que os alunos têm mais dificuldade e tentar estabelecer um ponto de convergência, né, entre as áreas, entre as disciplinas, para fazer esse movimento de trabalho com o aluno. Pensar nos materiais didáticos que estão aí à disposição, né, e de que forma eles podem auxiliar também nesse trabalho interdisciplinar. As referências bibliográficas que eu utilizei, tá, pessoal, para buscar as fontes dos significados de multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, tá? As obras aqui que eu usei para consultar, para montar esse PowerPoint. Então é isso, eu passo a palavra agora, os PCNPs vão dar sequência na minha fala, falando um pouquinho aí desse trabalho interdisciplinar com foco nas habilidades da AP, tá? E até uma próxima, fiquem com Deus e um grande abraço. Olá, professores, então nós daremos continuidade a partir daqui. Nós falaremos um pouquinho mais sobre as habilidades das APs, ainda fragilizadas, da sua importância para a elaboração do nosso trabalho interdisciplinar. E a gente vai começar, então, falando da plataforma Foco, que é onde a gente vai buscar essas habilidades tão importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, a gente sempre começa pelo acesso lá na sede, quando a gente coloca o nosso login e nossa senha. E aqui essa tela ela vai aparecer um pouquinho diferente, porque nós temos lá, né, agora, neste momento, quando a gente abre, as plataformas da SEDUC. Mas o nosso interesse é aqui nessa seta vermelha, onde nós temos a plataforma Foco. Então, assim que a gente abre, nós conseguimos ver, então, os nossos resultados educacionais. Nós podemos ver as habilidades referentes tanto ao SARESP quanto à avaliação da aprendizagem em processo. Também podemos entrar ao lado, quando a gente clica nesse ícone, nós também conseguimos abrir as duas partes. Nós podemos ver os resultados, né, do SARESP, e mais embaixo, nós também podemos olhar da AP, como é que os nossos alunos foram. Mas hoje nós vamos dar atenção especial à plataforma Foco, olhando para as habilidades presentes no mapa ali do SARESP. Então, nós vamos aqui para entrar, nós temos para acessar o mapa de habilidades, nós vamos colocar aqui os nossos dados, o dado dos professores, aqui essa tela parece mais simples, a nossa tem mais ícones, mas a de vocês é mais simples, ela já dá a indicação da escola de vocês. Vocês vão começar colocando aqui
a visão que a gente quer olhar, se ela é retrospectiva ou prospectiva. Então, prospectiva, quando eu quero saber aquilo que os meus alunos ainda precisam desenvolver. E na retrospectiva, aquilo que eles já desenvolveram. Depois de preencher todos os ícones, então nós vamos em pesquisar. Pesquisando, a gente vai abrir então esse mapa, que é um mapa importante. Nós precisamos sempre estar em contato com essas habilidades, porque ela vai delinear o caminho que a gente traça para ajudar aos nossos alunos a desenvolver e dominar essas habilidades. Então, é partindo dessas habilidades, sabendo aquilo que o meu aluno não desenvolveu, aquilo que ele precisa aprender, aquilo que é importante para que ele consiga entender todo o percurso que foi traçado, eu preciso olhar para essas habilidades para poder propor ações que sejam mais significativas para a aprendizagem, para que ele consiga ter o domínio dessas habilidades. Então, aqui nós temos esse mapa geral. Quando nós olhamos para esse quadro, nós vemos, então, todas essas cores. E elas nos dão uma noção, aqui ao lado, como a gente pode ver na legenda, aquilo que a gente precisa priorizar, aquilo que a gente precisa complementar, aprofundar. Então, aquilo que está em vermelho é que eu tenho que ter um olhar em especial. Nesse caso, nós não temos nenhuma, mas se eu tiver alguma habilidade em vermelho, eu já sei que essa é uma habilidade que eu preciso priorizar. Olhando para a tabela, a parte laranja, eu sei que eu tenho que retomar, são habilidades que eu preciso retomar. Na amarela, eu vou complementar. E na verde, que é onde nós gostaríamos que todos os nossos alunos estivessem, nós vamos então aprofundar. Então, dentro desse mapa, nós temos aí o itinerário de aprendizagem, que ele é composto por 3 etapas. Então, nessa primeira etapa, eu tenho um conjunto de habilidades fundamentais que permitem condições necessárias para a construção dos conceitos nas diferentes áreas do conhecimento. Na segunda etapa, eu tenho habilidades que foram estruturadas a partir da primeira, que vão consolidar os conceitos nas diferentes áreas do conhecimento. E já na terceira parte, eu tenho um conjunto de habilidades estruturadas a partir das 2 primeiras etapas, que vão aprofundar ou ampliar os conceitos nas diferentes áreas do conhecimento. Então, como nós estamos falando de habilidades relacionadas à leitura, são habilidades que nós sempre estamos utilizando nas nossas aulas, porque são habilidades que nós usamos porque nós fazemos leitura praticamente em todas as aulas. Então, em todas as aulas essas habilidades aparecem. E nós temos também o grau de dificuldade, que pode ser baixo, médio ou alto, que também é importante que eu saiba qual é o grau de domínio que o meu aluno tem em relação a essa habilidade. E olhando ao lado, nós temos vários temas também relacionados à leitura. Então, nós temos aí em destaque 1, que é esse T02, que ele, nós falamos da reconstrução dos sentidos do texto. Então, é um tema que também nós costumamos usar bastante, porque sempre que nós fazemos o trabalho com o texto, nós sempre trabalhamos muito na oralidade e também na reescrita, que é uma atividade que muitos componentes curriculares utilizam. E esse tema, ele vem bem de encontro, porque quando a gente faz a reconstrução do texto, nós temos que usar várias habilidades. Então, é um processo de compreensão que se baseia em procedimentos básicos de construção e reconstrução dos sentidos do texto. Envolve o quê? A recuperação de informações. Então, para eu fazer essa recuperação de informações na oralidade ou na reescrita, então eu vou usar habilidades como para recuperar as informações desse texto. Nós vamos inferir o assunto principal desse texto, informações implícitas,
vou localizar as informações explícitas, eu preciso identificar alguns vocábulos ou expressões que aparecem nesse texto, selecionando o significado mais adequado dentro daquele contexto. Eu vou estabelecer relações entre o texto e imagens, que podem ser fotos, ilustrações, gráficos, tabelas, né? Relacionando com o corpo do texto. Eu vou sequenciar essas informações, porque o texto ele tem uma sequência lógica. Eu também vou ter que fazer esse processo de recuperar essa sequência lógica, começo, meio e fim desse texto. Então, são habilidades importantes e são habilidades que nós fazemos que o professor tem o papel de sempre que trabalha um texto, colocá-los. Isso pode ser, na maioria das vezes, né, feito implicitamente, involuntariamente. Está ali e a gente acaba sempre usando esses processos para trazer essas informações ainda à memória, para ver o que o meu aluno consegue fazer, o que ele lembra, qual é a sequência que ele coloca, se tem uma palavra diferente, procurar dentro do contexto aquela que melhor, o significado que melhor se adequa ali naquele contexto. Então, são habilidades bem importantes para o momento que a gente trabalha com a leitura dos textos. E aqui, nós também priorizamos uma habilidade, que nós veremos na tela a seguir. Então, nessa tela, a gente vê que é uma habilidade referente à reconstrução dos sentidos do texto, porque ele vai localizar uma informação explícita. Então, que é um movimento que a gente faz aqui de reconstrução do sentido do texto. Nós também teremos aqui o grau de dificuldade, que é um grau de dificuldade médio, como nós já tínhamos visto na tela anterior, e aqui, o professor vai aparecer aqui a evolução da sala que ele escolheu para olhar. Então, são habilidades importantes no papel dos professores de todas as áreas, porque são habilidades que nós comumente utilizamos nas nossas aulas. E agora nós faremos um parâmetro. Será que essas habilidades para a reconstrução dos sentidos do texto, será que elas aparecem na AP? Então, esse é um trabalho que nós veremos logo a mais com os nossos PCNPs.